Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Deixa eu falar pra vocês. Hoje, esse vídeo vai começar com uma pergunta pra vocês. Eu até fiz no meu canal lá, que eu falo inglês lá, que eu falo sobre business. Inclusive, se vocês quiserem me seguir lá, depois eu ponho o link aí. Mas, enfim, essa pergunta seria pra vocês analisar a vida de vocês aí. Vocês aqui que eu falo mais sobre Malta, sobre mudar de país, mudar de vida. Então, eu acho que seria nesse âmbito, ou pode ser qualquer coisa, tá? Mas a pergunta seria, imagine imagine você, duas Rose, você é duas pessoas. E uma dessas pessoas tem a vida dos sonhos. A outra tá no jeito que tá agora, do mesmo jeito, mesmo estágio, sabe? Mesma coisa. O que separa as duas? Qual que é a decisão que você teve que separou as duas? Mas lembrando que essas duas pessoas, elas têm o mesmo conhecimento, inteligência, sabe? Ela tem a mesma história ali, né, no passado e tudo mais. Ela tem tudo igual. A diferença é só uma decisão que ela tomou de fato e que mudou totalmente o rumo da história dela. E a outra continuou do mesmo jeito que tá. A outra, na verdade, ela não tomou decisão nenhuma, né? Muito provavelmente. Ou tomou. Porque quando você não toma decisão, a vida toma por você. Então, também tá do mesmo jeito. Então, pensando sobre isso, eu queria que você me respondesse pra você mesmo. Se quiser pôr no comentário, pode. Mas responde pra você mesmo. O que separou as duas? Qual foi a pequena decisão? Mas agora eu vou te falar agora uma outra história, que é de uma pessoa que... Eu tava esses dias conversando, e aí essa pessoa parecia um pouco triste, sabe? Decepcionada com a própria vida. E aí eu conversando com essa pessoa, eu falei assim, olha, me fala então 5 coisas que mudaria, 5 coisas que deixaria você feliz. Sabe, uma pessoa feliz na vida, não que a gente tem que ser feliz o tempo todo, mas que te deixaria uma pessoa, sabe, contente com a própria vida. Que seria essas 5 coisas? Que mudaria, né, e tudo mais? E essa pessoa começou a falar. Ele falou, olha, eu acredito que se eu tirar tal coisa, se eu fizer tal coisa... Primeiro ele começou a falar falando não, o não em tudo, sabe? Eu falei, não, primeiro que esse aí não foi a pergunta. Então é muito importante a gente ter muita clareza, né? Por exemplo, eu cortei ele na hora, ele achou muito bom depois, ele falou, nossa, foi bom você ter me falado, porque eu nunca tinha pensado sobre isso. Clareza do que você quer e depois clareza do que você também não quer. Isso é outra pergunta, né, no caso, o que não quer. Então, o que ele queria? Ele primeiro começou a falar, né, ao contrário, não, isso não é bom, tirar. Não. Aí tá, voltando, ele falou, olha, eu acredito que se eu me alimentar melhor, eu vou conseguir ter um corpo que eu gosto. E eu falei, alimentar melhor. Tipo, pra você ver que muitas das coisas, eu não falei nada no começo, eu fiquei só ouvindo e tudo, pra você ver que muitas das coisas que ele falou é coisas que se você der um pequeno passo, vai chegar lá com muita, sabe, com muita maestria, com muita força, com muita alegria, vai dar tudo certo em questão de pouco tempo, porque não era coisa grande. Aí a segunda coisa, né, que ele falou primeiro alimentar, depois ele falou assim, olha, se eu começasse, sei lá, um hobby, um esporte, uma academia, um treino, porque antes eu fazia, eu era muito feliz, só que eu parei pela correria, sabe, não deu pra continuar, eu parei, e hoje eu me sinto mal comigo, com o meu corpo, com minha, sabe, com o jeito que eu ando a vida. Ele falou que ele só bebia, só fumava e ficava, sabe, sedentário, e pra ele isso era muito triste, mas ele não conseguia sair disso. A terceira coisa era que ele queria mudar de profissão. Ele trabalhava com um certo tipo de coisa, ele realmente queria mudar totalmente isso e começar a fazer uma coisa diferente. Que ele já sabia até o quê, já tinha até as ferramentas para começar. Só que, porventura, faltava uma ferramenta. E aí, quando ele falou de qual ferramenta que faltava, eu mesmo falei pra ele que aquela não precisava, e realmente não precisava para começar. Era algo começando como se estivesse colocando tijolinho por tijolinho. Só que na cabeça dele tinha que começar como ali, já uma casa com a base e tudo pronta. Né? Ele queria já começar muito bem. Nem sempre é assim. Talvez a gente coloque muita dificuldade antes mesmo de começar, porque o nosso cérebro ele quer mesmo impedir a gente de gastar energia, de começar algo novo, porque de fato ele prefere ficar na zona de conforto, né? Então, tá, essa é a terceira coisa. A quarta coisa, ele gostaria de ter pessoas leais perto dele.
Ele gostaria de ter pessoas ali que ele pudesse confiar, que fosse amigo de verdade, até mesmo família também e tudo mais. Então, para você ver que também é outra coisa muito simples, porque isso é um espelho. A confiança ela é um espelho. Se você for uma pessoa confiável, automaticamente a sua energia vai fazer com que você encontre outras pessoas confiáveis. Mesmo que aquela pessoa que você encontrou, ela não seja tão confiável assim para milhões de outras. Mas para você, como o seu espelho está refletindo aquilo, você vai encontrar aquela pessoa, aquele lado daquela pessoa que é confiável, pelo menos com você. Então, isso é um espelho, cara. Tem até uma história que era do... eu esqueci agora o nome da história, mas era a história do castelo de 1000 espelhos, uma coisa assim. Castelo de 1000 espelhos. E aí tinha um cachorrinho que foi lá e chegou naquele castelo de 1000 espelhos, porque ele ficou sabendo que lá era um lugar muito feliz. E ele chegou lá e começou a ver todo mundo rindo pra ele, aquele tanto de cachorrinho rindo pra ele. E aí, de repente, ele falou, nossa, realmente aqui é um lugar muito feliz. Só que ele já tava rindo desde a entrada até o final. Ele tava rindo assim, ó, com uma felicidade muito grande, pulando aquela alegria toda. E aí, um outro cachorrinho ficou sabendo. Só que esse outro cachorrinho, ele era ranzinza. Um cachorrinho ranzinza que era bravo com tudo. E ele pegou e falou, vou lá então, né? Vou lá ver, porque eu fiquei sabendo que realmente o lugar é feliz. Vou lá pra ver se esse povo é feliz mesmo, esses cachorros lá. Chegou lá nesse castelinho lá, e ele com aquela cara ruim, aquele tanto de espelho, né? No caso, cortadinho ali, milhões de espelho. E aí ele olhava assim, ele, credo, mas esse povo com essa cara ruim. E aí olhava, e aí, tipo assim, saiu de lá e falou, nunca mais eu volto aqui. Por quê? Ele tava refletindo aquilo que ele já é. Então, o outro cachorrinho também refletiu que a felicidade que ele era, aquela alegria que ele era, o sorrisão dele. Então, o outro falou, eu vou voltar aqui com certeza, gostei demais. Agora o outro, que era ranzinza, falou, não volto nunca mais. Por quê? Ele vai receber aquilo que ele reflete. Tá, mas eu já fugi muito aqui, né? Eu acho que eu tenho TDAH, gente. Eu leve impressão. Que eu começo um trem, eu vou voando nos pensamentos, né? Isso é porque eu li num livro, essa historinha aí. Aí tá. Voltando aqui ao assunto, gente. Simplesmente, essa última que ele falou, que gostaria de ter pessoas confiáveis, é exatamente aquilo que ele sendo, ele vai encontrar no caminho da vida dele. Num mercado, num qualquer lugar do mundo a gente vai encontrar. Seja um amigo de um amigo, sabe? Eu já arrumei muitas amizades, amigo de amigo que virou amigo e que, tipo assim, continuou e nunca vai sair essa amizade, sabe? Então, basicamente, se você analisar os pontos, né, dessa pessoa ali que ele falou, todos eles são consertáveis, todos eles são coisas que, se a pessoa der uma decisão na vida dela, ela falar assim, olha, a partir de hoje eu começo, ela vai começar. Por quê? Porque não vai ter ninguém para falar para ele o tempo todo, olha, você precisa fazer isso. Na vida adulta a gente não tem. Na vida adulta, não tem nosso pai e nossa mãe para falar assim, olha, vai lá lavar vazia, vai lá trabalhar, vai lá fazer tal coisa. Não tem. Pode ser que até que algum ali ou outro tenha, mas muito raramente vai ter alguém que vai ficar no seu pé. Então você tem que ser essa pessoa. Se você de fato quer conquistar algo um pouco diferente daquilo que você anda vivendo, seja ir embora do país, seja fazer o que for, cara. Seja fazer o que for. Então, assim, eu quero ir embora do país, mas o que falta? Decisão. Muitas das vezes você já tem ali, vamos supor, um carro, uma casa. Pronto, vende tudo e vai embora. Rose, mas não sei o que lá, não sei o que lá. É vontade sua de ir embora, de fato? Porque eu mesmo, quando eu vim pra fora, eu tive o plano A. E o plano B. E o B era o A, e o A era o B. Eu tinha que fazer dar certo, porque é o que eu queria, é o que eu tinha vontade, é o que eu... Se não desse certo, eu ia achar um jeito de dar certo. Entendeu? Então, quando a gente realmente quer, não tem nada que impede. Lógico, tem que ser racional. Ah, não, Rose, mas eu vou planejar aqui e tal. Você é uma pessoa planejadora, planeja. Seja o que for, seja embora do país, igual eu falei, que aqui é um canal que a gente fala disso. Seja, sabe, comprar, né, um imóvel, seja mudar de profissão, seja o que for. É só uma decisão de fato. E eu acredito que não demora tanto assim, quanto muitos pensam que demora. Tem uns que pensam, mas eu ando aqui anos, eu consigo, né? Talvez 6 meses, estourando um ano, você consegue mudar de vida completamente. Seja mudar de corpo, seja mudar de profissão, seja mudar de país, seja mudar de qualquer coisa. Se for mudar de país, Rose, mas não tem dinheiro. Trabalha em 2, 3 serviços no Brasil, quero ver se você não vai arrumar dinheiro.
trabalha de garçom à noite, trabalha durante o dia na sua profissão, naquilo que você trabalha mesmo. Se for possível, comece a investir para poder render o dinheiro, começa a colocar lá e render o dinheiro, aprende um pouquinho sobre investimento. No YouTube tem muito, sabe? Então vai crescendo o dinheiro, você vai, sabe? Eu já tenho aqui um patrimônio, então agora tá na hora de falar, não, agora tá na hora, se é de fato algo que você queira mudar ali. Então, gente, esse vídeo aqui foi de fato para questionar vocês, para perguntar a vocês, para vocês se perguntar a si próprio. Porque eu acho que a pergunta ela é algo mais importante que nós tem, né? A gente saber perguntar para si mesmo algumas coisas, a gente consegue destrunchar ali um pensamento, destrunchar ali uma nova história, apenas com as respostas. Porque essa resposta não é para mim no final, é para você mesmo, né? Então é isso. Esse vídeo é o vídeo de hoje e eu espero você no próximo vídeo.